Bom, então é isso. Nesse vídeo eu decidi fazer uma crítica sobre o pobre premium, né? Eu acredito que todo mundo já se deparou com esse tipo de pessoa, que é basicamente aquela pessoa que faz questão de imitar o que os ricos fazem. Não só o estilo de vida dos ricos, mas principalmente o que os ricos compram e consomem, né? E a intenção é mostrar como que fazer isso vai ferrar a tua vida financeira. Se você ainda não é inscrito no canal, convido você a se inscrever. A gente está postando vídeos aqui toda semana sobre diversos temas. E se esse vídeo contribuir para você, se você gostar do conteúdo, deixa o seu like e compartilha o vídeo, tá bom? Então, como eu falei no início, a intenção aqui é questionar essas pessoas que arcam com um custo de vida que elas não conseguem sustentar no longo prazo, né? Para parecer ser rica, para chamar atenção, para se sentirem, enfim, valorizadas, seja lá o que for. A gente acha que não, mas é mais comum do que parece ver essas pessoas que se endividam de forma intencional para sustentar uma imagem que muitas vezes não é dela. E a intenção é entender qual que é a verdadeira motivação por trás disso, né? Por que que essas pessoas fazem isso, né? O que motivam elas a, às vezes, se ferrar financeiramente, e muitas vezes essas pessoas estão entendendo que estão se ferrando, mas mesmo assim continuam nesse caminho. Bom, então vamos lá, né? Primeiramente, o que é o pobre premium, né? O pobre premium não é somente aquela pessoa que é pobre, tá? Muito pelo contrário. Eu entendo que o pobre premium é principalmente a pessoa da classe média, tá? É aquela pessoa que já tem acesso a uma coisinha, né? Então é uma pessoa que às vezes consegue ir no restaurante, consegue comprar uma coisa legal, né? Consegue pagar ali um cinema, uma bolsa, um tênis, um relógio ali bacana. Porém, ela não faz isso com uma certa inteligência financeira. E muitas vezes ela compra isso sem ter patrimônio o suficiente para sustentar isso que ela está comprando. Então, poxa, eu vou dar um exemplo, né? Tem pessoas que, pô, ganham ali um salário, sei lá, 7, 8 mil, 10 mil reais. Já é um salário legal? É um salário legal. Porém, com a inflação hoje e com o nosso poder de compra, é um salário que não vai dar para fazer o básico se você tiver uma mulher e um filho para sustentar, por exemplo. Se você for solteiro, dá pra fazer mais coisas, né? Mas se você tiver família pra sustentar, cara, não dá pra muita coisa não. O pobre premium é aquele cara que não tem acesso ao sonho da classe média. Qual que é o sonho da classe média brasileira? É ter uma casa legal, confortável, um carro bacana, ter escola pros filhos, ter empregado ali pelo menos uma ou duas vezes na semana, poder viajar uma ou duas vezes por ano, sendo dessas uma viagem internacional. Ou seja, não é uma pessoa rica, mas é uma pessoa que tem uma vida confortável e que tem acesso a coisas legais. E hoje, para você ter uma vida dessa, se você for casado com um ou dois filhos, cara, pode botar 30, 40 mil por mês, tá? Dependendo de onde você mora, claro. Então, o pobre premium é o cara da classe média que quer ser rico, mas não é. Né? É aquele cara que insiste em querer fazer coisas que o rico faz, comprar coisas que o rico tem, mas não consegue, ou seja, não tem patrimônio para sustentar isso, não tem renda mensal suficiente, e aí é um cara que se endivida, que se perde ali na fatura do cartão, tudo para sustentar uma imagem que ele não consegue sustentar no longo prazo. Agora, uma coisa que me deixa muito inculcado com essas pessoas é que, na maioria das vezes, não posso generalizar, né? Mas eu creio que muitas dessas pessoas, elas não compram o produto porque gosta do produto. Ela compra a reação das pessoas ao produto. É como se fosse assim, poxa, tem um tênis aqui da Gucci que eu tô vendo aqui que as pessoas que eu quero acessar, que tem um nível financeiro que eu sonho em ter, estão usando. Então eu vou comprar, só que ela nem acha o tênis bonito, ou não acha o tênis legal, ou às vezes um tênis que ela vai achar na Zara é mais bonito, ela gosta mais, só que ela deixa de comprar aquele que é muito mais barato, para comprar um que ela não consegue comprar nem à vista, ela vai ter que dividir, enfim, ela vai se virar para ter aquele tênis, com o objetivo de acessar outras pessoas, de receber a reação daquelas pessoas quando elas verem ela usando esse tênis, né? Então é muito louco isso. E eu já ouvi dizer que muita gente faz isso com o seguinte argumento, né? Ah, é porque o relógio tal, ou o tênis tal, ou a bolsa tal vai me dar acesso àquela pessoa para fazer negócios com ela, para me conectar com ela, enfim, para eu vender alguma coisa para ela. E eu não acho que é muito bem por aí, tá? Eu acho que para você fazer negócio com alguém, conseguir vender algo para alguém, a prioridade número um, ou seja, o que vem primeiro é se o teu produto é bom, se o teu serviço é bom e se você sabe vender, né? Se você é uma pessoa que tem técnica de venda, que vai saber se relacionar legal. Não necessariamente o relógio que você está usando ou o tênis que você está vestindo ou a bolsa que você está usando vai facilitar a tua venda. Eu não acredito muito nisso, tá? Eu posso estar errado, enfim, mas eu não acredito muito nisso não. Enfim, então essas pessoas elas fazem isso por validação, né? Ou seja, ela usa o consumo, ela usa o produto para se sentir valorizada, né? Para ela se sentir que está em destaque, que as pessoas estão olhando para ela.
E também tem aquela questão do pertencimento, né? Então ela acha que, poxa, se eu usar Gucci, se eu entrar no grupinho da galera que usa Prada, que veste Rolex, eu vou parecer que eu cheguei lá, né? Então tem um pouco disso. Então é meio estranho, né? Porque, poxa, quando você compra para os outros te admirarem, basicamente, quem manda na sua imagem não é você, são os outros. Então, assim, a tua imagem, ela depende do que os outros vão achar, né? Do que os outros gostam. Então, meio que você não é dono da sua própria imagem. Eu tenho a sensação de que a geração atual, ela tá vivendo muito isso, né? Ou seja, eu acho que não é algo que tinha muito na geração dos nossos pais ou dos nossos avós. E eu acredito que tá muito intenso hoje, né, nessa geração atual, por causa, bom, primeiramente pelas redes sociais. Então a rede social, ela transformou a aparência em moeda social. Então todo mundo quer parecer ser rico, todo mundo quer parecer que tem uma vida confortável, que tem uma vida legal. E é perigoso isso, né? Porque a vida real das pessoas não é o que elas mostram no Instagram. Não é de jeito nenhum que elas mostram ali nas redes sociais, né? Ninguém posta coisas ruins que acontecem com ela com certa frequência no Instagram, da mesma forma que ela posta quando ela tá viajando ou quando comprou um carro novo. Então o fato é que a vida real das pessoas é muito diferente do que aparenta ser nas redes sociais. E outra coisa que facilita essa cultura, né, de comprar o que não consegue para parecer quem não é a questão do crédito fácil, né? Então hoje você consegue parcelar tudo em 12 vezes, né? Então isso traz uma sensação, uma ilusão de poder de compra, né? Ou seja, como se você realmente tivesse dinheiro para comprar aquilo, mas na verdade você não tem. E o que eu gostaria que as pessoas entendessem, que eu acho que vai ser uma virada de chave assim mental, é que riqueza não é o que você consegue ver, né? Não é aquilo que você vê que a pessoa tem, mas é justamente o contrário, né? É o que você não consegue ver, que é o patrimônio. Então, o patrimônio é justamente o que você não consegue ver. Você não sabe o patrimônio daquela pessoa que está andando de Porsche ou que está vestindo Rolex. Da mesma forma, você não sabe o patrimônio daquela pessoa que está andando de Jeep ou que está andando de, sei lá, cara, de BYD, ela veste Zara, enfim, calça um tênis lá da reserva e tá tudo bem. Você não sabe o patrimônio dessas duas pessoas. Tá? E a riqueza tá aí, é onde você não consegue de fato ver. Tanto é que a gente vê vários casos assim, né, que o rico, de verdade, muitas vezes parece um cara comum, né, aquele cara que veste uma roupinha da Zara, coloca um tênis ali neutro e tá tudo certo. Já o pobre premium, ele tá todo periquitado, ele parece ser milionário, ele gosta de parecer ser milionário, né? Mas de fato o patrimônio dele realmente não acompanha. Então o que você precisa entender é o seguinte, que aquilo que aparece, ou seja, o carro, o relógio, a roupa, drena dinheiro. E em contrapartida, aquilo que não aparece, aquilo que não é visível, que é o que? Os investimentos, as alocações, tua reserva, teus ativos, tuas ações, teus imóveis, isso constrói dinheiro, isso constrói patrimônio. Então a aparência é aquilo que sai da tua conta, né? Porque você gasta dinheiro para mostrar, e patrimônio é aquilo que fica, né? Aquilo que fica na tua conta, aquilo que tu não gastou para mostrar algo que você não é. E esse comportamento do pobre premium, eu vejo que é muito frequente em pessoas que tem entre 25 a 50 anos, né? Enfim, 25 a 50, 35 a 45, algo nesse sentido, que é justamente o período de maior capacidade intelectual e física para você construir patrimônio. E as pessoas estão usando esse tempo, essa fase da vida, para fazer justamente o inverso. Ou seja, elas não estão sendo intencionais em construir patrimônio. Pelo contrário, elas estão drenando tudo, elas estão gastando aquilo que não pode para aparentar o que não é de verdade, e com isso elas deixam de construir patrimônio. Então assim, cada real que você gasta com a aparência hoje é um patrimônio que vai deixar de existir amanhã, daqui a 20, 30 anos. Por quê? Por causa do custo de oportunidade mais os juros compostos, né? Então pense aí, poxa, hoje eu quero comprar muito um relógio de 20 mil reais, que é um valor bem considerável, né? Beleza, você descapitaliza isso, você gasta os 20 mil reais para ter esse relógio, para você enfim, se sentir mais valorizado, enfim, sei lá. Mas quanto que esses mesmos 20 mil reais valeria daqui a 20, 30 anos, se você aplicasse ele e deixasse ele rendendo com o efeito dos juros compostos, né? Então é basicamente um patrimônio que deixa de existir no futuro. Então assim, pessoal, para fechar, eu acredito que você tem que inverter a lógica, né? Que basicamente tranquilidade financeira é o novo luxo, tá? E não ficar andando todo periquitado com um monte de marca, tá? Pô, tu não é outdoor, tá? Então você não precisa disso. Liberdade é maior do que status, tá? Então para de abrir mão da liberdade que você pode ter daqui a alguns anos, justamente só para comprar um status que você quer muito hoje, tá?
Então tome cuidado com isso. Dormir sem dívidas vale mais do que qualquer relógio ou bolsa ou tênis que você queira comprar hoje. E por último, você tem que se preocupar em construir patrimônio e não a vitrine, né, para você aparentar ser quem você não é. Bom, então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo, deixa eu saber qual que é o teu pensamento, a tua opinião sobre esse assunto. Eu vou responder todo mundo que comentar. Mais uma vez, se esse vídeo agregou de alguma forma, se foi um conteúdo bacana, dá o like, compartilha, se inscreva no canal, que a gente está postando vídeos aqui toda semana. Então é isso, pessoal, até o próximo vídeo.